Para o brasileiro que não tem casa própria, um dos principais vilões é o aluguel. A cada ano, os preços altos têm feito com que milhares de pessoas morem em locais precários, ocupações e até mesmo nas ruas. Um levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas mostra que o aumento do aluguel em algumas cidades do Brasil ultrapassou os 30%. A reportagem é de Jô Miyagi. Enquanto a inflação do ano passado foi de 4,62%, o aumento no preço dos novos contratos de aluguel residencial ficou em média 16% mais caro. Mas em alguns lugares, como Goiânia, por exemplo, foi pior. O reajuste chegou a 37%. Em Florianópolis e Fortaleza, o aumento foi de 28%. E em São Paulo, 13%. Para pesquisadores e movimentos por moradia popular, o resultado é o que a gente vê por aí: aumento de favelas, ocupações, cortiços e moradores em situação de rua. A gente vê aumento dos aluguéis, aí a gente está falando dos aluguéis formais, oficializados, contratualizados. A gente vê o aumento do aluguel, a gente vê as pessoas não conseguindo pagar e, consequentemente, sendo despejadas, as ocupações que existem se adensando, outras ocupações surgindo, novas ocupações surgindo e, consequentemente, processos de remoção. Isso tem sido um ciclo vicioso, né, que de tempos em tempos ele se intensifica, né? Esse aumento, né, do custo dos aluguéis, né, no mercado formal, ele também tem um impacto direto, vamos dizer assim, também no mercado informal de aluguéis, né? A gente teve também um aumento muito grande, a gente está fazendo, acabamos, né, de sair aí do levantamento do censo dos cortiços aqui na cidade de São Paulo, né? A gente também tem um aumento muito grande também das pessoas que saem, né, do sistema formal de locação, porque não consegue locar, e vai para o sistema informal e para a moradia de cortiço, ou moradia de favela, ou moradia em cortiço, ou na pior das hipóteses, quando não tem menor condição mesmo de pagar aluguel, morar em situação de rua. A explicação para o aumento expressivo nos aluguéis é a tentativa de recuperar o dinheiro perdido durante a pandemia, já que os locadores não conseguiram reajustes ou até deram descontos. Mas a especulação imobiliária também entra nessa conta e faz esse valor subir ainda mais. Isso precisa ser corrigido pelo próprio mercado. O mercado tem que ajustar depois. Depois aparecem os índices negativos, a gente não entende muito bem, mas é isso, é uma correção de mercado. A gente espera que isso seja corrigido, porque não é possível que os índices aumentem 30% ao ano, né? Fica insustentável para os orçamentos das famílias, então não faz sentido. Como os contratos de aluguel se dão entre particulares, não há grandes proteções aos locatários e muitas vezes não existe nem contrato escrito entre as partes. Nos casos em que há contrato assinado e vigente, é possível impedir na justiça reajustes não previstos, mas é sempre melhor negociar. Há a possibilidade sim de fazer uma negociação e uma revisão, até porque o proprietário também muitas vezes ele tem interesse em manter aquele bom inquilino porque sabe que ele está preservando o local e tudo mais, e nem sempre isso acontece. Com programas de moradia popular, como o Minha Casa Minha Vida, o poder público consegue fazer com que milhares de famílias saiam do aluguel. E através de programas de aluguel social, o governo pode até evitar reajustes abusivos. A gente precisa que o governo amplie ainda mais os recursos orçamentários esse ano, para que a gente possa não só contratar já as moradias que já estão em fase, vamos dizer assim, né, que foram selecionadas pelo programa Minha Casa Minha Vida nesse período, né, de 2023 para 2024, mas que o governo possa abrir novas seleções agora nesse ano, para que a gente possa, né, vamos dizer assim, intensificar ainda mais a contratação de empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, especialmente na faixa 1, como a gente chama, para as famílias de baixa renda, né? A gente não pode ficar só à mercê do mercado controlar isso e decidir onde vai ficar caro, onde vai ficar barato, né? Porque é inviável, isso inviabiliza as pessoas de morarem, isso vai gerando um problema que é inclusive ambiental, né? Então, é muito fundamental que a gente reserve terras bem localizadas, com infraestrutura para as pessoas morarem, para que as pessoas não tenham que ir morar, por exemplo, nas áreas de proteção aos mananciais ou em áreas de risco.